Olá, amada igreja. Vamos refletir hoje sobre os versículos 1 e 2 do capítulo 12 do livro de Romanos, onde Paulo diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra lida, pela Tua palavra que é um presente que o Senhor deixou para nós, para nos conduzir na nossa vida, Pai. Abençoe a cada um que estiver ouvindo, Senhor, e fala aos nossos corações neste momento. Em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém, Senhor. O apóstolo Paulo aqui está falando aos crentes em Roma sobre a importância de ter uma dedicação de vida ao Senhor Jesus, de ter uma dedicação de vida a Deus. E por isso ele fala: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ora, Deus é tão misericordioso que Ele nos alcançou quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos perdidos e afastados dEle. Então, por essa misericórdia, por esse amor, Paulo faz esse apelo aos crentes de Roma, falando assim, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? Sacrifício vivo nós podemos entender aqui que é abrir mão da vontade do homem, abrir mão da vontade de fazer aquilo que lhe agrada, fazer aquilo que lhe dá prazer, fazer aquilo que ele acha que é o certo, para deixar a vontade de Deus reinar na sua vida. Nós podemos pensar que quantas vezes nós queremos fazer a nossa vontade por impulso, por prazeres nossos, mas nesse momento Paulo está falando o quê? Apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, renunciar à sua vontade, renunciar àquilo que eu quero, renunciar àquilo que eu acho que é o melhor para mim, para fazer a vontade de Deus na minha vida. E ele fala que isso é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aquilo que agrada a Deus é quando o homem busca fazer a sua vontade, porque a vontade de Deus é perfeita, nós vamos ver no verso seguinte. Então, essa questão de sacrifício vivo não é a pessoa se ferir, se machucar, fazer alguma coisa, mas é abrir mão do eu. A coisa mais difícil para o ser humano é não querer fazer aquilo que é do interesse dele. É ele abrir mão para que outra pessoa tenha razão em relação a ele. Quantas vezes, né? Tem até um ditado que diz que é melhor ter paz do que ter razão. Esse ditado é porque as pessoas estão muito mais interessadas em ser os donos da verdade, em ter a razão. E diante de Deus é importante nós sabemos que Deus quer o melhor sempre para nós. E por isso Paulo faz esse apelo aqui, para que abra mão da sua vontade, para que o crente abra mão da sua vontade e deixa que Deus faça a vontade na sua vida. E esse é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o culto racional. Quando ele fala culto racional, porque eu entendo o que Deus quer para a minha vida. Não é apenas uma coisa emotiva, porque às vezes na emoção nós podemos ser levados a fazer coisas erradas, porque nós estamos empolgados com alguma coisa e não pensamos direito. Então o culto racional é: eu sei o que Deus quer para a minha vida, eu sei o que eu preciso fazer para agradar a Deus, eu tenho consciência da vontade de Deus e eu vou fazer aquilo que Deus quer. E o culto, quando se fala em culto, não é apenas naquele momento em que nós estamos reunidos na igreja com um grupo de irmãos se cultuando, não é apenas num domingo, numa quarta-feira ou outro dia da semana que a gente se reúne num momento para cultuar a Deus. Aquilo é culto. Mas o nosso culto é o dia a dia da nossa vida. Todos os dias nós nos dedicando a fazer a vontade do Senhor. Esse é o culto racional. Eu sei o que Deus quer para a minha vida, eu conheço o que Deus quer para a minha vida e eu quero fazer o que Deus quer na minha vida. Eu quero deixar Deus agir na minha vida o tempo todo. E ele fala: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, aí ele fala: não vos conformeis com esse mundo, não
tome a forma desse mundo. Não seja como o mundo é. Não adquira os hábitos do mundo que vive em pecado. Ou melhor, não é só adquirir, é deixar aquelas práticas de pecado que se tinha antes de conhecer a Jesus Cristo. Então, transformar, conformar, não conformar, é não tomar a forma, não ser moldado por um mundo que vive sem se preocupar com o que Deus quer para a sua vida, sem se preocupar com a santificação da sua vida para conviver cada dia mais com Deus. Então, não vos conformeis com este século. Aqui, quando fala século, há traduções que falam mundo, é com a forma como as coisas são conduzidas no mundo, a forma como as pessoas vivem no mundo sem dar importância à vontade de Deus na sua vida. Aí as pessoas vivem com egoísmo, com ódio, vingança, aquelas obras da carne que o apóstolo Paulo fala também, né? E que nós devemos fugir delas, não praticá-las, porque são obras do velho homem. É o velho homem que fala para que nós possamos fazer essas coisas. Então, não se conformar com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha, como é que nós vamos nos transformar pela renovação da nossa mente? É porque aquilo que Deus coloca na nossa vida é através do nosso intelecto. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós meditamos na palavra de Deus e nós aprendemos o que Deus quer através da sua palavra e nós podemos colocar esta palavra em prática. E isso é o que agrada a Deus. Então ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aprendendo dia a dia com Jesus, aprendendo dia a dia saber como Jesus fazia, como Jesus agia nas diversas situações. E nós aprendemos com ele, porque ele é o grande exemplo. E assim nós estaremos transformando a nossa vida, estaremos transformando o nosso ser pela renovação do nosso entendimento. Cada vez que nós estivermos conhecendo mais a Deus, conhecendo mais o caráter de Deus, mais ele vai agir na nossa vida, porque nós vamos deixar que ele haja na nossa vida para nós sermos mais próximos a ele. Lá em João 15, verso 3, Jesus fala uma coisa muito interessante aos seus discípulos ali, ó. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Ora, Jesus está falando ali sobre a videira e os seus ramos. E ele fala que a videira os ramos que estão ligados à videira, esses ramos, eles produzem frutos, eles crescem. E ele fala nesse versículo 3 que eles estão limpos, já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, a palavra de Deus é aquilo que vai fazer com que nós sejamos limpos na nossa vida. Mas ser limpo como? É se lavar com água e sabão? É tomar banho todo dia? Não, ser limpo a palavra de Deus vai transformando as nossas atitudes, vai fazendo com que nós reconheçamos aquilo que nós fazemos de errado, aqueles pecados, aquelas coisas que não agradam a Deus, que entristecem o coração de Deus, e nós vamos, através da Bíblia, percebendo que isso ocorre na nossa vida e nós vamos deixando essas coisas de lado. Nós vamos abandonando os nossos pecados. Nós não podemos ser a mesma pessoa hoje que nós éramos ontem, ou anteontem, o mês passado, o ano passado. Alguma coisa tem que ter sido mudado na nossa vida. Porque essa é a transformação que Deus faz em nós. Quando nós ouvimos a sua palavra, quando nós damos ouvido ao Espírito Santo que atua na nossa vida e fazemos aquilo que Deus quer. Porque nós vimos que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos leva para Jesus quando mostra que nós somos pecadores, que precisamos do amor de Deus, que precisamos aceitar o sacrifício de Jesus e a ressurreição para sermos salvos, e depois que nós nos rendemos a Jesus Cristo, porque o Espírito Santo nos levou a Ele, o Espírito Santo agora ele nos acompanha no nosso dia a dia, mostrando onde nós erramos, onde nós falhamos, com o único objetivo de nos levar de volta para Deus. Fazer com que nós possamos
voltar a ter a comunhão com Deus que nós nunca deveríamos perder. E essa é uma preocupação de Deus na nossa vida. Essa é uma preocupação de Deus na vida de todo aquele que aceitou a Jesus Cristo um dia. E Paulo chama a atenção para isso. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não deixe o mundo te influenciar. Não deixe o mundo ditar as regras, as normas que você vai seguir na sua vida com Deus. Não deixe o mundo mostrar o caminho que você vai seguir, porque é o caminho da perdição. Porque no mundo nós vemos muitas coisas que desagradam a Deus. E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque Satanás, ele atua no mundo tentando influenciar as pessoas para não chegarem a Deus. E nós que já temos, já fomos alcançados por essa misericórdia, já temos a salvação em Jesus, nós somos atacados no dia a dia. Então por isso que tem que ter essa preocupação em não me conformar, fugir das coisas erradas e fazer aquilo que Deus quer na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Né? E pela renovação da vossa mente. Então a palavra de Deus, ela tem que estar constantemente na nossa vida. Lendo, meditando, estudando, aplicando na nossa vida, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A minha vontade, ela não é boa. A minha vontade, ela não é agradável. A minha vontade não é perfeita. Então eu tenho que me submeter à vontade de Deus para experimentar como é bom, agradável e perfeito o querer de Deus na minha vida. Não nos amoldemos ao mundo. Não deixemos nos levar por aquelas coisas que vão nos afastar de Deus. Quando o Espírito Santo tocar no nosso coração que alguma coisa nós fizemos que está errado, voltemos para Deus. João fala, 1 João fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É porque Deus está sempre querendo que o homem volte para Ele. Deus nunca vai abandonar o homem. Mas eu preciso ter consciência que eu preciso me colocar diante de Deus, eu preciso aceitar a vontade de Deus na minha vida e não me conformar com o mundo. Eu preciso deixar Deus transformar a minha vida no dia a dia. Que nós possamos ter isso em mente. Buscar a Deus, buscar a vontade de Deus na sua palavra, dando sempre ouvido ao que o Espírito Santo de Deus tem a nos dizer a cada dia, para que nós possamos chegar à estatura de homens perfeitos, somente com Deus. Que Deus a tanto nos abençoe e nos guarde. Amém.